Olá, pessoal, como estão? Professora Amélia aqui na nossa aula de número 7 de processo de transformação. Hoje eu coloquei até a câmera aqui para a gente bater um papo antes de irmos direto ao assunto, tá? É, algumas observações que gostaria de fazer com vocês. Primeiro, antes de mais nada, agradecer vocês aí pelo empenho, né? É uma situação muito complicada essa que nós estamos enfrentando em todas as esferas, né? Não só no nosso curso aqui, na maneira como nós estamos nos adaptando, nos ajustando, né? Mas muitos alunos comentando que estão trocando de horário no trabalho, então, eu imagino que esteja uma rotina exaustiva, né? Estressante aí para a maioria de nós. Mas vamos nos manter firmes, né? Usar o estudo aqui como uma forma de manter os pensamentos positivos aí, ocupados em coisas legais, em coisas que vão nos acrescentar, né? Em tempos de crise, turma, nós estamos vivenciando, né? A indústria já está sentindo e sentindo fortemente o estudo, o diploma, todo esse conhecimento técnico que vem através do diploma vai ficar ainda mais importante, né? Então, se esforcem, contem comigo, com o colégio aqui, porque vocês precisarem, mas tentem dar continuidade sempre aos estudos de vocês, tá bom? Sobre a nossa disciplina, eu acredito que a gente esteja conseguindo levar numa boa, tá? Tento caprichar ao máximo aqui nas apresentações dos slides para que vocês consigam me acompanhar de uma maneira mais interativa. Como vocês perceberam, eu sempre começo a aula tirando dúvidas da aula anterior. Então, sempre que vocês tiverem algum ponto, que vocês tiverem alguma dificuldade ou gostariam que eu esclarecesse, né, de uma maneira mais específica, vocês me falam lá no grupo de WhatsApp e que nós fazemos as nossas interações, que eu começo a aula dessa forma. Hoje vai ser desse mesmo esquema, combinado? Outra questão é as nossas avaliações, né? A V1, conforme nós combinamos, serão todos os exercícios de fixação que nós estamos fazendo, né? Como a gente tem uma demanda forte por aula, eu achei interessante, né? Compor a primeira nota de vocês através deles, tá? Lembrando que o exercício de fixação é interessante justamente para você estender a aula, né? E tornar uma aula mais ativa, quando você para e relembra tudo que a gente comentou na sala de aula, modo de dizer, né? Não deixa de ser uma sala de aula virtual. Mas tudo que foi comentado aqui, você escreve, você relembra, você volta na aula, volta nos slides. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental, independente se é uma aula digital ou uma aula online, tá bom? Então, eu chamo a atenção aí dos alunos que estão com dificuldade em relação aos horários de acompanhar. A maioria veio conversar comigo, a gente entrou aí no consenso, né? Direcionei para vocês uma forma diferente aí para não prejudicá-los. Mas eu peço que vocês tentem organizar todos os exercícios pendentes até a nossa próxima aula, agora sexta-feira, tá bom? Na sexta-feira eu quero lançar as notas de AV1 de todos vocês. Fechado? O exercício de fixação, a partir de agora, quando vocês me enviam por e-mail, vocês vão ter uma mensagem de confirmação. No mesmo instante, né? Dependendo da sua internet, pode ser que demore um pouquinho para chegar, mas se você enviou corretamente no meu e-mail, ela vai chegar. Qual que é a intenção? Alguns alunos, né, enviam a mensagem em horários diferentes, às vezes horários que a gente nem está em aula, né? Então fica aquela pergunta, será que a professora recebeu o e-mail, né? Então, dessa maneira, você tem certeza que o e-mail foi recebido e será avaliado e pontuado aí no momento de aula. Combinado? A nosso momento de interação, que eu sempre falo, eu sempre coloco um horário justamente para dar tempo do aluno assistir a aula, acompanhar a aula, realizar o exercício de fixação e aí assim, eu foco lá no WhatsApp para a gente conversar, para a gente bater um papo e ver se tem alguma dúvida, tá? Porque eu não fico disponível lá no WhatsApp bem no horário da aula? Porque se eu começo a puxar assunto ou tirar dúvidas, muitos alunos nem assistiram a aula, não deu nem tempo, na verdade, de vocês assistirem a aula completa, então isso prejudica aí o embalo da nossa aula, tá bom? Quero combinar com vocês mais para frente, a gente está chegando ao fim do primeiro bloco da matéria, né? Eu dividi em dois blocos, que são termoformagem
é o bloco que nós estamos, e outro rotomoldagem. A gente finaliza, a ideia é finalizar nessa semana, até sexta-feira ou segunda-feira, e aí eu vou fazer uma lista de exercício para vocês, abordando muitos até mesmo exercícios de fixação que nós falamos ao longo dessas aulas, né, dessas primeiras aulas. E aí eu vou montar uma lista de exercícios, vai valer nota também, e a minha ideia é fazer uma interação ao vivo, né, no horário de aula, a gente entrar lá via uma live no YouTube. Vou mandar o link para vocês. Lógico, eu combino com vocês, se será na sexta-feira da semana que vem, provavelmente sim, mas vamos nos falando e a gente entra ao vivo, tá? E a gente faz uma interação para tirar dúvida, fazendo uma revisão de todo o conteúdo que nós falamos através de questões, né? Vou fazer umas questões com alternativas para ficar mais didático para vocês, tá? Eu faço toda uma aula aí, provavelmente vai ser uma aula mais extensa, tá? Mas é importante que vocês estejam online no chat, para a gente conversar, para a gente trocar aí todas as dúvidas que ainda não foram identificadas, tá bom? Dessa forma, na semana que vem, a gente fecha o primeiro bloco de termoformagem e começamos o segundo, tá? O segundo bloco é o bloco de rotomoldagem, tá? Então, a gente vai começar um assunto novo, trazendo aí um pouquinho sobre esse outro tipo de processo de transformação na indústria de plástico, que é tão interessante quanto, tá bom? Aí, quando finalizarmos a rotomoldagem, faremos a mesma coisa, a gente faz uma interação ao vivo, né? E para fechar o outro conteúdo, aí a avaliação final vai vir com base nessas duas listas de exercícios que foram devidamente aí explicadas para vocês, até numa interação ao vivo, tá? Depois vocês me falam se vocês acharam essa iniciativa bacana, tá bom? Então, vamos em frente. Eu vou minimizar aqui a nossa câmera para que vocês possam me enxergar ao longo da nossa aula. Vou ficar no cantinho aqui. Opa. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, pessoal, vai mandando sempre lá no nosso grupo de WhatsApp, que a gente começa a aula falando sobre ela, tá? Isso vai ajudar bastante, tem ajudado bastante, tá? Então, os tópicos dessa aula que nós iremos abordar, como eu falei para vocês, eu dividi a aula de modo em duas partes, né? A parte A e a parte B. Hoje nós vamos falar da parte B. Começo sempre com dúvidas e a gente finaliza com o exercício de fixação, tá bom? Esqueci de falar também que nós teremos uma avaliação, a segunda avaliação, né? A primeira avaliação é a V1, todos os exercícios de fixação que já foram pontuados, quem entregou, tá? A V2 eu vou fazer um case, né? Eu tô pensando numa atividade bem didática para a gente entrar ao vivo também. Então, ao longo da próxima semana, nós teremos algumas interações ao vivo, tá? Mas eu vou combinando com vocês para fazer uma aula mais didática, mais animada, né? Mais criativa, levar o conteúdo de maneira mais criativa. E a última avaliação, que vai ser uma avaliação final mesmo, vai abordar os dois conteúdos, mas tendo como objetivo aí, né, a base é as duas listas de exercícios, onde eu vou puxar o que é mais importante para vocês estudarem, tá? Então, já estou concentrando o seu estudo e melhorando a nossa assimilação, tá? Então, hoje, as dúvidas da semana passada que eu percebi foram em relação aos exercícios de fixação, né? Bastante alunos aí me falaram, professora, não tem como você reforçar? Então, dito e feito, vamos começar reforçando. Esses daqui foram o exercício de fixação, né? E o de azul aí, eu coloquei de azul, foram os exercícios que mais chamaram a atenção, que mais remeteram a dúvidas. Deixa eu colocar o laser aqui para conseguir acompanhar melhor, ó. Então, o exercício 1 e 4, a gente vai responder ele aqui com vocês, tá bom? O primeiro exercício, eu trouxe até um slide aqui a resposta do Leandro Coutinho, ó, do exercício dele. Eu achei a resposta dele tão bacana, tão caprichada, que eu trouxe aqui para servir como base na nossa explicação. Então, a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi sobre isso. Ó. Os moldes, acompanha aqui comigo. Os moldes para termoformagem muitas vezes recebem coberturas fortes para elevar a vida útil, em aplicações onde os moldes estão expostos
a ação altamente abrasiva de algumas resinas termoplásticas. Pesquise sobre ações abrasivas e defina com suas palavras, né? Então, gente, ó, aqui eu trouxe a resposta dele que eu achei boa. Então, o que eu quis dizer com ações abrasivas, né? Olha o que o Leandro Coutinho respondeu aqui. A produção plástica envolve uma série de etapas. Por isso é bom garantir um bom acabamento de moldes. Existem diversos acabamentos possíveis para uma criação de termoplásticos, né? Por isso, entra no processo pedras abrasivas, que é realizado no cruzamento de lixas e afinações. Existem vários tipos de abrasivos, e aqui ele cita o tipo de abrasivo naturais e os artificiais. O que acontece, gente? Quando eu falo ações abrasivas, eu estou querendo dizer o quê? Pensa no molde, seja um molde de injeção, de sopro ou de termoformagem, que é o nosso caso. Agora imagina a quantidade de ciclos que esse molde realiza ao longo da sua vida útil, vamos chamar assim, né? Esse molde ele sofre muito desgaste, tanto por temperatura quanto pressão, força de fechamento, né? Quando você, por exemplo, tá termoformando um polipropileno, aí você vai trocar o molde, né? Você não vai trocar o molde, o molde permanece, mas eu vou trocar o material, vai entrar um poliestireno. Você tem que avaliar, às vezes a temperatura de processamento desses dois materiais é uma temperatura muito variante, né? Você vai aumentar bruscamente a temperatura desse molde e vai realizar mais ciclos com ele. Então, é natural que esse material, esse molde, ele esteja sujeito ao que nós chamamos de ações abrasivas, que são justamente esse desgaste que o molde sofre ao decorrer aí da sua vida útil. O que muito útil, né? O que muitos alunos confundiram, que a gente tem os materiais que são materiais abrasivos, né? Por exemplo, diamante. Diamante é considerado o material mais abrasivo natural que nós temos, né? Esse outro termo quer dizer o quê? A capacidade, material abrasivo, é a capacidade do material cortar, né? Então a gente tem termos diferentes, né? Essas são características dos materiais. O Leandro Coutinho até colocou aqui, né? Abrasivos artificiais, ó. Esses abrasivos, eles podem ser utilizados no molde também, até para tirar incrustações, principalmente quando a gente faz aí o processo de confecção desses moldes, dependendo do tipo de material, fica incrustações nele. Você pode usar abrasivos artificiais como se fosse um jato para tirar esse tipo de impureza, tá bom? São termos diferentes. O que eu perguntei para vocês foi sobre ações abrasivas. Inclusive, eu comentei sobre elas quando eu falei sobre o molde, né? Esse desgaste contínuo que o molde ele sofre, né? Então, por isso que nesse caso aqui de termoformagem, que eu comentei na aula passada, a gente faz esse acabamento superficial justamente para elevar aí a vida útil do material, já que é um material, um molde que vai sofrer, né? Tantas ações aí abrasivas, ele precisa ter um acabamento superficial que atenda aí a necessidade dele, pensando nesse sentido. Perfeito? Aqui trouxe a resposta do Coutinho também, ó, na 4, eu perguntei para vocês, pesquisa o que é condutividade térmica e qual a importância de avaliar esse quesito no momento da escolha do molde. Gente, condutividade térmica é fundamental para você fazer uma boa escolha de molde, tá? O que é, para início de conversa? Ó, ela quantifica a habilidade dos materiais de conduzir energia térmica, tendo características específicas de cada material, e depende fortemente de sua pureza e da temperatura em que se encontra. Normalmente a gente consegue isso em baixas temperaturas, né? É importante essa parte que ele coloca, eu achei bacana. É importante agregar esse quesito na escolha do molde para que não venha a se ter falhas prematuras destes, motivada por aquecimento excessivos durante o processo. Então, ele resumiu tudo nessas duas últimas, né? Condutividade térmica é o quê? A capacidade do material em conduzir energia elétrica, energia térmica, né? Você sabe que um processo, independente do tipo de processo na área de plástico que nós estejamos aí estudando ou trabalhando, a temperatura sempre vai ser uma variável super importante, né?
E o controle que se faz dela é fundamental e muito difícil, dependendo do material que você está usando. Tem materiais muito difíceis de serem termoformados, tem materiais que são quase impossíveis de serem injetados, são muito difíceis, né? O material é um material que vai te demandar uma temperatura e é difícil alcançar todas as variáveis dele nesse sentido. Eu trouxe aqui uma tabela para vocês verem. Deixa eu só localizar aqui. Eu vou diminuir a tela para vocês conseguirem, quer dizer, eu vou tirar a tela, porque na próxima não vai dar para vocês me enxergarem e o slide ao mesmo tempo. Então, ó, que legal, eu trouxe uma tabelinha aqui mostrando justamente o material em contrapartida com sua condutividade térmica, né? Então, ó, olha o alumínio aqui, 237, né? Uma temperatura que a gente fala de temperatura ambiente, né? A condutividade térmica dos materiais. Aqui você tem a prata, o cobre, o alumínio. E aqui nós temos, por exemplo, epóxi, polipropileno, PP, a espuma do PU. Tá vendo? Só para a gente fazer um paralelo aqui do que é condutividade térmica relacionando com outros materiais. Na aula passada eu citei aí o alumínio, né? Como um dos materiais mais versáteis aí para termoformagem na hora de fabricar os moldes, né? O que é interessante no alumínio, gente? Ele tem uma leveza, né? O alumínio é um material muito leve, né? Aliás, essa capacidade que a gente chama, esse peso específico dele, é uma das principais características que ele possui. O que acontece? Para vocês terem uma noção, né? Aqui eu não coloquei o aço, mas a gente consegue ter uma noção. Aproximadamente aí, se eu fizer um molde com a mesma estrutura, com os mesmos ângulos, com a mesma angulação, com alumínio, e fizer com cobre e com aço, o que vai acontecer? O alumínio, ele vai ter 35% do peso do aço, e o cobre vai ter 30% do peso dele, ou seja, o alumínio vai ser muito mais leve, na ordem de 30% a 35% mais leve do que se eu fizer o mesmo molde com cobre e com aço. Isso faz muita diferença na manutenção, faz diferença até no processamento e, lógico, faz diferença no custo do material, porque eu consigo material com menos liga, fazendo a mesma função do que materiais mais pesados, né? E a resistência do material. O alumínio possui uma fina e invisível camada de óxido, a gente consegue enxergar ela, né? A qual protege o metal de oxidação. Então, isso para qualquer tipo de injeção ou termoformagem, onde está entrando resinas, que são resinas que têm grupos funcionais que a gente estudou lá em química, que vão afetar, muitas vezes vão eliminar até gases. Isso é super interessante, porque a partir disso ele tem uma elevada resistência à corrosão, tá? Isso é muito bacana. O alumínio, para vocês terem uma noção, quando a gente compara com aço, que é uma das principais concorrentes aí, o alumínio ele possui uma condutividade térmica de 4 a 5 vezes maior do que o aço, dependendo da geometria da peça, tá? Então, por que tudo isso que eu falei para vocês é importante? A capacidade que o material tem de reter essa temperatura, de manter essa temperatura. Se eu estou fazendo um molde, eu estou entrando com variação de temperatura, a ideia é que meu molde mantenha essa temperatura, ou seja, demanda essa temperatura que eu estou colocando no meu processo, ele distribua aí na hora de injetar ou de termoformar ou de soprar, extrudar o meu plástico, né? Se você coloca um material que não tem uma boa condutividade térmica, ele não vai trocar calor com a resina termoplástica que está chegando. E lembra, como que eu faço a termoformagem? Como eu produzo um plástico, né, numa termoformagem ou numa injeção? Através do quê? Da distribuição dessa resina, que vai alcançar um ponto de fusão nas paredes do molde. Se eu estou usando um molde
com material que não é um bom condutor térmico, não vai acontecer essa troca de calor, ou seja, toda a injeção, toda a termoformagem, independente do processo que você estiver realizando, não vai acontecer, ou vai acontecer de uma maneira mais lenta e com paredes não uniformes aí, considerando o preenchimento do molde. Percebeu a diferença? Turma, então vamos em frente. Na aula passada, nós começamos a falar sobre técnicas de termoformagem, né? Falamos um pouquinho aqui dos principais materiais que são utilizados. Vou voltar aqui com a câmera. A gente falou dos principais materiais que são utilizados, né? Batemos um papo aí sobre algumas características dos moldes que são bem importantes. Eu vou deixar a câmera aqui no cantinho, porque assim eu não atrapalho a passagem nos slides. Né? Então, termoformagem, falamos dos tipos de moldes, começamos a falar dos principais materiais utilizados, acabei de falar sobre ele, o alumínio, né? A importância do uso de orifícios aí quando a gente tem um molde na parede do molde. Falamos também sobre essas aplicações do alumínio quando a gente requer alta produção, como ele é eficiente quando a gente tem muitos ciclos de trabalho, né? Justamente pela vida útil que ele oferece aí para esse tipo de controle de molde. A temperatura sempre como uma variável de controle, independente do processo que você esteja realizando na indústria de plástico, e na termoformagem não seria diferente, tá? Estou passando um pouco mais rápido porque nós já vimos isso nas aulas passadas, tá? Falamos aí sobre os diferentes itens fabricados, né, que podem ter espessura grossa ou espessura fina. Fui dando alguns exemplos para vocês, né, também chamado de calibre fino. E as espessuras de parede que mais ou menos a gente tem. Essa área de máxima de moldagem, comentei para vocês, que vai depender aí do seu maquinário, tá? Então, falamos da placa grossa e paramos aqui, falando aí do processo secundário, né? A gente sabe que as cores podem ser feitas sob medida, isso é um range muito atrativo no mercado aí de plástico, principalmente para embalagem, e a gente tem esses processos secundários, né? Quando você precisa fazer algum tipo de recorte na peça, isso a gente não consegue fazer no processo de termoformagem normalmente, então ele vai demandar um processo que nós chamamos de secundário. Hoje eu quero bater um papo com vocês aqui, principalmente sobre essas técnicas de termoformagem do molde, tá? Então eu listei aqui para vocês, acompanha com laser, por favor, turma, ó. Listei alguns, é um guia que nós chamamos aí quando você for selecionar um molde para termoformagem. Eu sei que vocês estão tendo disciplina de moldes, eu não sei se é nesse bimestre ou já tiveram, eu acredito que seja nesse, depois vocês me comentam lá para mim. Mas vocês vão ver um pouco de molde aí no geral, tá? O nosso objetivo na disciplina aqui é puxar essa relação com a termoformagem, tá? Quando a gente fala de projetos de molde, a gente tem que avaliar o molde para qual processo você está dimensionando, tá? Se é para uma injeção, se é para uma termoformagem, uma rotomoldagem, enfim, tudo isso faz parte do seu projeto. Então, para a termoformagem, o que é interessante a gente fazer um checklist aí na hora de dimensionar capacidade, né? Qual a capacidade? Vai ser um molde de múltiplas cavidades? Lembrando que nós conseguimos fazer um molde de múltipla cavidade na termoformagem. Lembra que nós falamos isso, acho que nas primeiras aulas? Qual é a diferença? Que a geometria da peça não pode ser tão complexa, tá? Mas eu consigo facilmente fazer, sim, um molde de múltipla cavidade. Normalmente, o molde de múltipla cavidade é um material feito aí com molde fêmea, né? Ele te dá uma característica melhor, porque o molde macho ele tem aquele espaçamento que nós falamos, e isso prejudica você fazer mais de uma cavidade, tá? Então, o molde aí fêmea tem essa flexibilidade nesse sentido. Quando eu falo de custo, e aí a gente começou a aula falando sobre condutividade térmica, sobre alumínio, sobre cobre, sobre aço, justamente definindo isso, né? Tanto o custo que a gente fala, até coloquei entre parênteses, inicial e na manutenção. Temos que avaliar a sua manutenção, tá? A gente sabe que o alumínio,
ele por ser leve, ele tende aí, como eu falei para vocês, é o mesmo molde, mesma geometria. Se eu fabricar ele de cobre, com cobre, né, com revestimento de cobre, com aço ou com alumínio, né, o alumínio ele vai te oferecer um molde muito mais leve. É uma característica que o alumínio possui. Essa leveza chega na ordem, quando comparado com o aço e com o cobre, de 30 a 35% mais leve, com a mesma geometria. Isso é muito funcional na hora do custo. Por isso que, dependendo do projeto, se ele te atender com alumínio, dificilmente você vai colocar lá um outro tipo de material que não seja o próprio, tá? O tamanho, lembra que eu citei para vocês? É um diferencial aqui na termoformagem, justamente poder termoformar peças com geometrias maiores. Lembre-se, peças com geometrias maiores não são peças mais complexas, tá? São peças que dificilmente a gente consegue fazer numa injeção. Mas eu consigo fazer por geometria fácil, tampa a gaveta de uma geladeira que a gente citou, né? Pouco complexo, consigo fazer normalmente na termoformagem. E aí, dependendo do molde, eu tenho que avaliar a capacidade do maquinário, né? Não adianta você eu vi muitos erros de projeto, erro falho, feio de projeto. Você dimensionar, se fizer fazer todo um projeto aí de molde para o maquinário que tem um dimensional que não atende, você não consegue colocar o molde dentro do maquinário. Então, primeira coisa, antes de fazer o projeto, qual que é o seu maquinário? Qual que é o dimensional dele? Qual que é o pé direito da sua empresa? Pensando na manutenção, dependendo do molde, se for um molde muito pesado, tá? Então, até nisso, o molde de alumínio é uma vantagem, porque ele vai ser mais leve, né? A troca de molde, que costuma ser demorada, dependendo aí do maquinário ou do pé direito da sua empresa, ela pode ser facilitada com alumínio, tá? Versatilidade, tipos de aquecimento e esfriamento, né? Então, estou fazendo um projetinho de molde, a gente tende a já pensar no material, porque dependendo do material, eu tenho que trabalhar esse esfriamento, esse aquecimento de uma maneira mais pontual, vai me dar mais dor de cabeça, né? Então, eu tenho que ter saída para gases, dependendo do material. Então, saber que tipo de material você vai processar normalmente nesse molde, ou até mesmo restringir, né? Ó, esse molde aqui a gente vai fabricar, é para fabricar certos tipos de plástico, né? Mostrar aí um range de materiais que você pode se adequar a esse tipo de molde, né? Justamente pela sua versatilidade. Posso facilitar, até entrou como item 6 aqui, ó. Facilidade de mudanças do molde. Posso trocar um molde por outro, posso fazer algum retalho, algum tipo de geometria nele depois, né? Então ele tem que te oferecer isso. Vamos supor, estou fabricando muito uma peça aqui, e eu tenho a mesma empresa entrou com um pedido diferente e eu tenho que fazer um detalhe só no molde para eu continuar fabricando para eles. É interessante começar outro projeto do zero ou fornecer outro tipo de molde, quanto isso vai te render aí de custo de produção, né, de fabricação. Então, muitas vezes a gente consegue, através do próprio molde já existente, fazer alguma mudança nele para atender futuros projetos, né? Atender geometrias que são parecidas, mas não são iguais. E aí a construção deles e a facilidade de reparar, né? É a manutenção que eu coloquei aqui. Quando a gente pensa em custo, a gente tem que pensar no custo tanto inicial quanto o custo de manutenção, facilidade de manutenção. E aí o custo, como entraria o custo de manutenção? Tempo de máquina parada. Tempo de máquina parada é um dos custos que a gente, hoje em dia, quando a gente trabalha na preventiva, né, para redução de custos, é um dos pontos mais interessantes aí na hora de avaliar o seu processo como um todo, né? Principalmente pequenas empresas que não fazem aí esse tipo de norteio na hora de produzir, de checar aí o seu valor final de produção. Máquina parada está perdendo dinheiro. Então, quanto mais fácil for a sua manutenção, a troca de molde, mais viável vai ser o seu processo. E mesmo processo, apenas isso daqui vai influenciar no seu valor final, né? Ou pode torná-lo competitivo ou não competitivo, né? Então, essas foram as listagens que eu fiz de maior importância.
E agora a gente vai continuar batendo papo aí sobre algumas outras técnicas que são importantes quando a gente fala de tipos de molde, né? Os fatores aqui de desenho das peças. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, ó. Dependendo da peça, lembra que a gente fala? Sempre avalie a geometria dela. A geometria dela vai definir como o molde tem que ser feito, qual é a estrutura do molde, se ele vai precisar de alguma saída de gás, se ele vai precisar, se vai ser uma cavidade múltipla, como você vai aliar isso à geometria da peça. Então, tudo isso é muito importante. Outra coisa que eu destaquei aqui para vocês, turma, acompanha aqui com o laser, é a profundidade e o estiramento, né? Falamos disso na aula passada. O que que acontece? Ó, acompanha aqui comigo. Percebam que eu trouxe slides com mais textos, né? Porque antes eu colocava alguns tópicos, como eu costumo fazer na aula, né? Só que eu sempre completava na lousa. Então, eu estou trazendo mais textos para que vocês, na hora de resolver os exercícios, tenham aí possam voltar aos slides e que tenham um texto, algumas explicações em forma de texto que facilite aí a sua compreensão, tá? Por isso que estão vindo com mais textos aqui, ó. Então, profundidade de estiramento. Em geral, a resposta de um polímero à aplicação de uma tensão ou força é o alongamento ou estiramento. Com menores temperaturas, o alongamento é menor a iguais cargas aplicadas. O que eu quis dizer com isso? O polímero ele vai entrar no seu processo de termoformagem em forma de uma resina termoplástica, certo? Ele vai receber calor, ele vai receber tensão em forma de pressão, justamente para ele fixar-se ao molde, às paredes do molde, e a partir disso ele conseguir adequar a geometria que esse molde está levando para a peça. O que acontece? Cada material vai se comportar de uma maneira diferente, né? O que a gente chama o tempo de resposta do material. Qual que é o tempo de resposta de um PP? Vai ser diferente de um tempo de resposta de um PS, de um PVC. Porque ele vai se comportar de maneiras diferentes justamente pela afinidade química, a temperatura, que é diferente cada material, tá? Então, o que acontece? Com menores temperaturas, eu coloquei aqui, esse alongamento é menor. Ou seja, se eu estou usando um tipo de plástico que eu tenho capacidade de processo com menores temperaturas, isso é ótimo, eu consigo controlar melhor. Agora, se eu tenho um tipo de plástico que eu tenho que entrar com altos valores de temperatura, vai ser mais difícil controlar esse material. Por quê? Essa aplicação de tensão e de força tende a ser maior nesse material para que a gente faça uma pressão nele, para que ele se termoforme, né? Para que ele, falei errado, para que ele adquire aí a, a geometria da peça. Conforme eu faça mais pressão nesse material, entre com mais temperatura, o material vai ficar mais resistente a todo esse processo. E ali tende a ter um estiramento, uma profundidade de estiramento maior, né? Foi isso que a gente quis dizer aqui nesse slide. E o aquecimento no molde? O que acontece? Dependendo do molde, você pode entrar com aquecimento aí, é alternativo para você melhorar a distribuição do material na peça. Isso vai depender do seu molde e vai depender do seu material, tá? E principalmente do processo que você está fazendo. Lembre-se que termoformagem é um processo genérico. Existem vários tipos de formas de termoformar um material. A gente pode colocar, por exemplo, a inserção de aquecedores, né? Inserir aí um aquecedor elétrico. Aí, o que eu deixo uma ressalva para vocês? A gente tem uma técnica utilizada principalmente para moldes que não sejam metálicos, tá? Por quê? Pensa o seguinte, um molde metálico, seja ele de alumínio, seja ele um aço, de cobre, ele já tem uma condutividade térmica muito superior, né? Então, se você faz um molde de madeira, um molde de gesso, ele não tem essa capacidade de conduzir termicamente o material. Ou seja, de aquecer o material, segurar a energia e essa energia que está chegando na forma do processo de demandar para o material. Ou seja, fazer com que o material se aqueça, atinja esse ponto de fusão dele e preencha o molde de maneira o mais uniforme possível. O material, o molde metálico, ele por natureza já tem essa condutividade térmica. Então, normalmente, quando eu coloco um aquecedor elétrico aí, são para moldes que não são metálicos,
tá bom? Então, normalmente é isso que acontece. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre contração, tá, gente? Contração sempre vai acontecer, independente se é na termoformagem ou qualquer outro processo que envolva temperatura. Você tem que pensar o seguinte, o material ele chega na injeção, por exemplo, na termoformagem, como na termoformagem, vamos focar nela, chega como uma placa termoplástica, né? E essa placa termoplástica, a ideia é que vai receber energia em forma de calor e ela vai começar a mudar o seu estado físico, né? Alcançando assim as paredes de distribuição do molde. O que vai acontecer nesse processo? O material está chegando a altas temperaturas, depois de que a termoformagem passa, né, aquele tempo de processo de preenchimento da peça, o que vai acontecer com o material? Ele vai começar a se resfriar. E esse que nós chamamos de resfriamento no material, a gente chama de contração da peça, né? Ela pode acontecer em 3 estágios, tá? Nesse momento aqui. Eu explico primeiro a contração que ocorre no molde, né? Essa contração, eu expliquei aqui para vocês, ó, é registrada durante o próprio ciclo de esfriamento do molde, ou seja, logo após a termoformagem, né? O que vai influenciar, o que vai impactar nessa contração do molde? A dimensão da peça formada, tá? Porque a partir dela, você vai ter, por exemplo, espessuras de parede que são mais finas, espessuras que são mais grossas. Lembra que é uma dificuldade de termoformagem a gente conseguir a mesma precisão que a gente tem lá na injeção? Na injeção você consegue fabricar, né, injetar muitos produtos com espessuras de parede com uma tolerância muito pequenininha, ou seja, muito perto uma da outra, próxima à perfeição uma da outra. Isso a gente não consegue na termoformagem. Embora eu consiga injetar paredes mais espessas, o que acontece? Pode ser que uma peça saia com uma tolerância maior, uma peça saia com uma tolerância menor. Então, essa precisão a gente não tem, tá? Então, nesse aspecto, a dimensão da peça vai influenciar muito na contração do molde, tá? O que acontece? Depois que a sua superfície alcança a superfície na qual deve ser desmoldada, é escassamente menor as dimensões quando for inicialmente, ou seja, a gente injeta a peça, só que ela demora aí no seu estágio de contração para a gente retirar, para a gente extrair. Nesse processo acontecem essas diferenças, tá? E a gente tem aqui explicando para vocês exatamente isso, né? A termoformagem, normalmente a gente usa a gente tem experiências mais positivas, né, mais interessantes, quando a gente usa moldagem positiva do que quando a gente usa termoformagem negativa, né? Por quê? Principalmente a gente estudou isso na aula passada, não vou entrar muito no detalhe, mas principalmente no negativo, que é a formagem macho, o que acontece? O material ele se contrai para fora do molde, né? Então, se ele se contrai para fora do molde, a resistência ao ar vai ser menor, né? Então, a contração que o material sofre vai ser maior, quer dizer, a contração que o material sofre na moldagem positiva, ela tende a ser menor, né? A gente consegue chegar aí mais próximo do que a peça que foi injetada lá no início dela, considerando o final da peça. E a gente tem a contração posterior à moldagem, né? Logo depois de extraída, a peça se contrairá devido à perda de calor. Gente, perda de calor é o processo de resfriamento. Você aquece a peça, né? Você leva o máximo de temperatura de processo que você está usando naquele momento e depois você diminui bruscamente, né? Alguns materiais a gente calcula um tempo maior nesse ciclo justamente para o material conseguir se organizar aí atomicamente falando, quimicamente falando, para que ele continue empregando a resistência mecânica que se não for organizada em relação a esse tempo de esfriamento, ela pode ter queda excessiva na resistência mecânica que ela está oferecendo, tá? Dependendo do material, isso influencia até o seu uso, tá? Então, esse equilíbrio do material depois de ser esfriado, aqui eu estou explicando para vocês um textinho. E depois a gente tem a nossa contração e expansão no uso, né? A gente acha que a contração acontece só enquanto o material está sendo processado. Não. No uso também ele
é influenciado. Lembrando, gente, cada tipo de material termoplástico, que até aqui de azul, tem um diferente coeficiente de expansão ou contração. Às vezes eu uso no mesmo tipo de molde, faço uma termoformagem, o mesmo tipo de molde, o mesmo molde. Só que eu troco de material, igual eu dei um exemplo no começo. Esse material vai se influenciar de maneiras diferentes, tá? E isso vai ser levado também para o processo aí de uso do material, não só nesse início dele, tá? A maneira que o material, esse produto, né, que está sendo termoformado vai ser utilizado, né? Se vai ter ocorrência de temperatura de mudança, de temperatura, de umidade, isso é a vida útil do material depois que ele é processado. Isso vai influenciar também nas condições de uso, determinando até o tempo de vida útil. Aí não estou falando do molde, estou falando do produto originado da termoformagem. Turma, esse é o nosso exercício de fixação dessa aula. Perceba que tudo que eu estou te perguntando aqui já foi explicado durante a nossa aula. Caprichei nos textinhos aí, nos tópicos, para que você tenha uma fonte a recorrer na hora de respondê-los. Tudo bem? Qualquer dúvida, continue lançando lá no nosso grupo de WhatsApp, mas vamos tentar respeitar sempre o nosso horário aí de aula, né? Para que a gente consiga bater um papo aí sempre que vocês terminarem as atividades, tá bom? Dessa maneira a gente consegue ser o mais próximo aí, alcançar mais as dúvidas e os pontos a serem sempre melhorados na aula seguinte, tá bom? Essa foi a nossa aula de número 7. Aguardo os exercícios de fixação de vocês e até a nossa próxima aula.